Olá, eu me chamo Nádia Silva Santos, sou graduanda do curso de Pedagogia na Universidade do Estado da Bahia, no campus 23. Estou fazendo parte da iniciação científica, orientada pelo professor Tiago Martins Prado. O meu tema é intitulado como O Mago das Mentiras, no qual é o mesmo tema do livro que eu irei debater um pouco sobre a crise econômica, o contexto desse colapso que aconteceu em 2008 e um pouco sobre as metáforas contidas no livro. O livro é escrito por Diana Henriques e eu vou falar um pouco sobre a vida dela, da autora. Bom, vamos lá. Diana nasceu em dezembro de 1948, em Texas, nos Estados Unidos. Ela é jornalista financeira e escritora. Ela foi membro da equipe de reportagem que foi nomeada finalista da Pulitzer por uma cobertura da crise financeira de 2008. Atualmente, Henriques ela está no Conselho de Curadores da Universidade de George Washington, no Comitê de Auditoria dos Repórteres e Editores Investigativos, no Conselho Consultivo para o Simpósio de Jornalismo e Mulheres. Bom, a história do esquema Ponzi. Essa história ela inicia a partir de um imigrante italiano nos Estados Unidos, chamado Charles Ponzi, no qual ele tem o nome do esquema Ponzi. O que aconteceu? Charles Ponzi ele prometia rendimentos em reais para as pessoas, de 50% a 100% em pouco prazo. Só que o que ele fazia era o esquema da pirâmide financeira, A pirâmide financeira, ele atraía os investidores, as pessoas investiam esse dinheiro, e aí os novos investidores que iam entrando, pagava as pessoas que já estavam dentro dessa pirâmide. E aí acabou formando um ciclo, até que as pessoas descobriram, e ele foi preso em 1910 por cometer isso. Bom, eu peguei uma frase de Minsky, economias estáveis têm semente de estabilidade. No contexto da economia, quando as pessoas ela têm uma estabilidade econômica, ela começa a fazer apostas arriscadas. E isso acaba tendo uma instabilidade. Agora, a história do colapso de 2008. Bom, a história do colapso de 2008 vou iniciar a partir de um contexto, Quando uma pessoa ela vai pegar dinheiro com o banco. Primeiro, o banco ele tem que avaliar a pessoa se ela tem emprego, se ela tem uma estabilidade financeira, para poder emprestar esse valor. E aí, quando ele libera esse crédito, aí ele libera essas hipotecas. As hipotecas são os documentos que todo mês a pessoa ela vai pagando. E aí ela paga um juros a mais, Claro, ela pegou dinheiro emprestado com o banco, ela vai ter um prazo longo, porém, ela vai ter um prazo a mais e vai ter esses juros. E aí, esses clientes que têm estabilidade financeira são chamados de clientes Prime. A partir de 1998, os bancos eles começaram a liberar dinheiro, começaram a liberar crédito para as pessoas que não tinham estabilidade financeira. Mas por que os bancos faziam isso? Porque assim, quando as pessoas elas vão pegar esse dinheiro emprestado, elas colocam um imóvel seu como garantia. Caso você não consiga pagar as hipotecas, o banco vai lá, pega seu imóvel, vende e fica com dinheiro para ele. Então, assim, o banco não sai prejudicado. E aí, como o banco começou a ter essa segurança, eles começaram a liberar esse crédito para as pessoas que não tinham estabilidade, esses clientes subprimes. E aí começou a questão do CDOs. O que os bancos faziam? O tempo de pagamento era muito longo, tinha os juros, mas o banco tinha muito tempo para poder se financiar disso. E aí o que acontece? Começou o que são CDOs. CDOs traduzido no português
Vou ler aqui. É obrigação de dívidas coletarizadas. E ele é um instrumento que organiza e reúne vários tipos de ativos financeiros, convertendo em títulos negociáveis. Então, o que acontece? Esses CDOs, eles são essas hipotecas. Eles fizeram essa estratégia em reunir essas hipotecas dos clientes prime, dos clientes subprimes e dividir em CDOs. Então, essas hipotecas viram CDOs, mas de forma fracionada. Eles fracionam esses CDOs, essas que são dívidas. Esses CDOs, eles são dívidas, são as dívidas das hipotecas e colocam no mercado financeiro. O que acontece? As pessoas, elas se interessam em pegar esses CDOs porque ela tem um tempo para receber esse valor, mas tem um juro a mais, né? Mas quem se dá bem com isso é o banco. Porque em vez de o banco ter que esperar esse tempo todo para poder receber esse retorno desses clientes prime, dos clientes subprimes, ele tem um retorno instantâneo, porque essas hipotecas são transformadas em CDOs, vendidas no mercado, as pessoas compram, o banco tem esse retorno, esse valor de forma instantânea. E aí o banco criou essa estabilidade em relação a isso, né? Só que acontece, lembra daqueles subprimes? Então, os subprimes, eles são pessoas que não têm estabilidade financeira. Aí chega um tempo que as pessoas não conseguem pagar. E o que acontece? O banco vai lá, toma esse imóvel, toma o imóvel dessas pessoas e coloca no mercado financeiro. O mercado financeiro, até então, o mercado financeiro, em relação a esses imóveis, os imóveis, eles, a cada ano que passava, os imóveis, eles aumentavam. Só que como todos os bancos pegaram esses imóveis com esses clientes subprimes e colocavam à venda, o número de imóveis era superior ao número de pessoas que queriam comprar. E aí, os imóveis, ele cai, né? O valor dos imóveis cai. Quando esse valor cai, o banco sai prejudicado. Porque quando a pessoa pega uma suposição, a pessoa pega um empréstimo de 50 mil reais hoje. Daqui 2 anos, o banco e as pessoas acham que esse imóvel dele vai valer 100 mil. Só que aí nessa época, como começou a ter muitos imóveis à venda, o valor dos imóveis cai até menos de 50 mil. Então o banco fica prejudicado, porque não vai alcançar esse valor, e as pessoas também ficam prejudicadas, e as pessoas que compram esses CDOs também vão ficar prejudicadas. E aí acontece a bolha econômica, né? A bolha econômica estoura nos Estados Unidos em 2008. Inclusive, um banco tradicional chamado Lehman Brothers, ele entra em falência no dia 15 de setembro de 2008. É um banco tradicional lá nos Estados Unidos. E aí todo mundo tem essa instabilidade financeira nos Estados Unidos. Agora eu vou falar um pouco sobre a história de Bernard Madoff. Bernard Madoff, ele era um investidor. Ele nasceu em 29 de abril de 1938 em Brooklyn, nos Estados Unidos. Ele criou uma corretora em 1959 a 1960, chamada Bernard Madoff Investment Securities, localizada em Austril, que é uma rua no estado de Nova York. A Austril é uma rua onde tem as bolsas de valores. Bernard Madoff, ele foi responsável pelo maior esquema Ponzi da história dos Estados Unidos, do valor de 65 bilhões de dólares. Por quê? Porque ele fazia esse esquema Ponzi, né? Que era, ele pagava retornos aos investidores com dinheiro de novos investidores. Então, ele começou a praticar esse esquema Ponzi. Desde o início, ele começou a praticar esse esquema. Ninguém desconfiava, porque Bernard Madoff era uma pessoa influente, ele tinha confiança de famosos, dos mais ricos aos mais pobres. E em 1999, ele foi denunciado por um rapaz chamado Harris Markopoulos, porém ninguém acreditou pela sua influência, né? E aí o FBI não quis investigar, e aí ficou por ali. Só que na crise de 2008, o que acontece? Aquelas pessoas que se destabilizaram, muitas delas tinham seus investimentos com Bernard Madoff.
Quando elas foram pegar esse investimento, todo mundo resolveu pegar esse investimento. Belle Madoff, ele não tinha todo esse valor. E o que acontece? Ele se desmoronou, né? Aquele esquema dele se desmoronou. Porque o esquema dele parou. O esquema Ponzi, ele acontece de uma forma que ele tem que girar o tempo todo. Quando travou ali, não tem dinheiro, o dinheiro não rende. E aí ele não tinha um valor suficiente para pagar essas pessoas. E o que acontece? Belle Madoff, ele fala com seus filhos, os próprios filhos, eles denunciam ele para o FBI, ele vai preso em 2008, ele é condenado em 2009 a 150 anos de detenção. Belle Madoff, ele faleceu ano passado, em abril de 2021. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a metáfora. O que é metáfora? Bom, metáfora é uma figura de palavra, ela tem um sentido conotativo, ela tem uma linguagem extraordinária, e a metáfora, ela é uma comparação entre dois elementos que tem uma similaridade, porém o elemento comparado, ele não aparece, o elemento comparado, ele é oculto. Como a metáfora, ela é empregada. Bom, segundo Lakoff e Johnson, a metáfora é um recurso da construção de conhecimento, vou dar uma olhada aqui, da construção de conhecimento que faz parte da nossa da linguagem literária e da linguagem comum. Então, a metáfora, ela está no nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia, ela é ação, fala e pensamento. E traduzindo a metáfora na questão econômica, o texto, ele tem frases que utilizam a metáfora, porém, como a metáfora está na nossa linguagem, o livro tem um bom entendimento, né, sobre a metáfora. Agora eu vou falar um pouco como a metáfora funciona no texto. Então vamos lá. Eu peguei 3 exemplos da metáfora contida nesse livro. Eu peguei, inclusive, o próprio título do livro e os títulos dos capítulos desse livro. O título desse livro fala sobre o mago das mentiras. Então, o que é esse mago das mentiras? O mago, com referência da Bíblia, o mago, na passagem de Mateus, o mago era uma pessoa sábia, é uma pessoa que estudava ciência. Na passagem de Atos, capítulo 8, versículo do 9 ao 11, o mago enganou o povo de Samaria, dos mais ricos aos mais pobres. Ou seja, o mago tem a mesma similaridade que Bernard Madoff. Bernard Madoff, ele enganou todo mundo, das pessoas mais ricas às pessoas mais pobres. Então, por isso que o mago das mentiras é esse próprio Madoff. No caso, Madoff, ele aparece de uma forma oculta, né? Agora, o terremoto em Austril. Um terremoto em Austril é o quê? A situação que aconteceu. Quando Madoff ele foi descoberto. Quando Madoff ele foi descoberto, mostra, né, como essa situação destabilizou todo o país, né, dos Estados Unidos. Então, essa destabilização é comparada com um terremoto. Agora, o outro capítulo aqui, torneira de dinheiro. Óbvio que não existe torneira de dinheiro, né? Porém, esse capítulo aborda sobre os rendimentos, sobre dinheiro, sobre valores. E aí é comparado como torneira de dinheiro. Continuando aqui na tradução intralingual, a tradução intralingual é a interpretação de signos verbais por meio de outros signos da mesma língua. Ou seja, a autora desse livro, Diana Henriques, ela traz uma tradução intralingual que faz o leitor a ter maior compreensão sobre a crise econômica, mesmo o leitor não sendo da área econômica e nem tendo tanta similaridade com o tema. Eu posso pegar aqui um exemplo onde que a autora ela pega o uso das micronarrativas, que fala o seguinte. No meio da manhã, Mark e Andrew Madoff passam pela mesa de Scully e entram no escritório do pai. De acordo com ela,
Peter Madoff também se senta no sofá ao lado da mesa, com pernas e braços cruzados. Peter parece abatido. Ou seja, o que está trazendo aqui esse sentido dessa frase. A autora está trazendo micronarrativas, que são pequenas narrativas, que faz a pessoa entender de forma mais clara como aconteceu a questão da crise econômica e a questão do colapso de 2008 e a questão do esquema Ponzi. Os resultados dessa pesquisa, eu vou ler aqui. Decorrente do estudo, a princípio, nota-se que o uso das metáforas adquire as seguintes modalidades, as modalidades básicas. A. O uso de metáforas, tanto na construção estereótipa de um perfil, quanto na descrição de elementos da obra. B. A metáfora como um mecanismo tradutório de conceitos ideais. E C. A construção de estratégias retóricas de argumentação por meio de metáforas. Então é isso, aqui são as minhas referências. Desde já agradeço pela atenção, por estar assistindo. E é isso, muito obrigada e até mais.